Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então nesse vídeo de hoje eu quero aqui ler uma palavra hoje explicativa, algo que me chamou muita atenção nesse dia que se chama hoje. Eu quero compartilhar com a amada igreja sobre o juízo de Deus. Eu acho que eu nunca falei aqui do livro do Apocalipse. Já falei sim, já expliquei sobre os 7 tipos de igreja, né? A carta que o apóstolo João vai escrever à Ásia para as 7 igrejas. E cada uma daquelas igrejas representa um tipo de cristão ou de crente, né? De cristão, porque crente, qualquer um pode ser crente, agora cristão já é outra coisa. Mas eu quero aqui compartilhar uma palavra muito poderosa. Essa mensagem é uma mensagem explicativa e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e o seu espírito, amém? Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários: mas Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, amada igreja? Então eu quero aqui nesse vídeo compartilhar essa palavra e quero te convidar, você que está aí do outro lado, para estar comigo hoje na live de oração lá no Instagram. Qual horário, irmã Raquel? Meia-noite, né? Eu creio que umas 10 para meia-noite já estaremos lá entrando, se Deus quiser e assim nos permitir. Essa live ela é uma live com o objetivo de orar. Orar pela nossa vida, orar pela nossa casa, orar pela nossa família, orar pelo Brasil, orar pela saúde. E eu oro também pelos pedidos de oração, amém? Lá ontem, começamos ontem, algumas irmãs entraram e ali nós oramos. Hoje eu vou até separar um louvor, porque ontem eu senti falta do louvor, mas como assim a live de oração é mais focado na oração. E ali eu meditei uma breve palavra, né? Eu vou estar lendo a palavra, uma breve, uma rápida explicação. Mas Raquel, essa live ela vai de que hora até que hora? Começa meia-noite, lá para meia-noite 20, meia-noite e meia no máximo. Esse é o nosso planejamento, mas quem manda é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, amém? Então nós estamos nesse horário, que é um horário que você já está mais calma, mais tranquilo. Então dá para estar entrando quem puder e quiser e assim desejar. Então estaremos focados lá na oração, amém? Mas antes de compartilhar aqui, vamos orar? Como diariamente, embora essa palavra ela não seja revelada, é uma palavra explicativa. Fica aí porque é muito interessante, algumas coisas que Deus ministrou no meu coração e eu quero estar orando, amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bem, vamos lá? Essa palavra ela se encontra em Apocalipse 20,
Qual livro, irmã Raquel? Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 11, que diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Só vou ler o 12 e depois eu vou explicando, amém? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Quem vai escrever isso aqui, através da inspiração divina, é o apóstolo João. João, ele foi exilado, ele foi mandado para uma ilha, e essa ilha é uma ilha denominada Ilha de Patmos. E alguns comentaristas vão dizer, olha que coisa interessante, irmãs, que essa ilha, ela era uma ilha rochosa, ela está lá até hoje, né? As águas dela são águas azulzinhas. E ela é uma ilha rochosa, onde tem muitas pedras, muitas rochas. E os comentaristas também vão dizer, irmãs, que a ilha de Patmos, ela tinha muitas serpentes. Irmã Raquel, sim. Havia nessa ilha muitas serpentes. E quem o imperador, na época, mandasse para aquela ilha, não voltava com vida. Devido, além das dificuldades na ilha e além dos prisioneiros que eram mandados para lá, haveria uma possibilidade muito grande deles serem picados por cobras e ali eles não voltarem com vida. Então você veja o cenário para onde o homem de Deus ele foi levado. Irmã Raquel. Então você vê um cenário desse jeito. Mas João tinha uma palavra sobre a vida dele, que ele não iria morrer. E ele não morreu. Não morreu. Depois ele volta, porque quando Deus fala, ele cumpre. Quando Deus fala, ele cumpre. E ele não morreu. Ele ficou, Deus lhe deu revelações. Sabe o que eu acho interessante? Eu vou entrar aqui no texto, né? Que naquela época, irmãs, a igreja ela estava sofrendo uma severa perseguição. Deus trabalha, inclusive, nas coisas ruins, porque Ele tem um propósito. E o propósito é maior. João depois ele vai voltar, irmãs, 80, 90 anos. Ele foi morrer mais de 90 anos. Ele vai escrever, né, para a igreja em Éfeso: filhinhos, velhinho, de cabecinha branca, pele enrugada. E ele dizendo, vai escrever 1 João, 2 João, 3 João, filhinhos. Então, irmãs, havia uma palavra e ele não morreu. E eu disse que não é revelação, mas tem algo aqui que Deus está ministrando no meu coração, é que você veja José, né? Aconteceram várias coisas ruins na vida de José. E naquelas coisas ruins Deus estava trabalhando. Assim como aconteceu esse algo muito ruim na vida de João, do apóstolo João.
E Deus permitiu com que, inclusive, aleluia, o apóstolo João fosse mandado para aquela ilha. Para quê? Para escrever o Apocalipse. Olha, irmãs, que coisa linda. Lá naquela ilha, era só ele e Deus. E eu creio que alguns prisioneiros estavam, mas eu sei que era só ele e Deus. E naquele momento de quietude, porque, irmãs, só rochas e mar. Só houve barulho de mar. Enquanto que na cidade onde estava havendo a perseguição, imagina o alvoroço. Deus não fala no alvoroço. Deus não fala quando está todo mundo falando. Deus não fala não, amada igreja. Deus não fala, irmã Raquel, Deus não fala não. Deus só fala, irmãs, na quietude. Sabe de quem que eu estou me lembrando aqui? De Elias. Veio num vento, Deus não estava no vento. Veio no terremoto, não estava no terremoto. Veio no fogo, também não estava, Deus não estava no fogo. Deus estava onde? Na brisa suave. Então, você imagina um lugar onde só tem barulho de pássaros. Imagina a cena, irmãs. Barulho de mar. Pá, batendo na pedra. Aí a onda vem. Depois, pá. Mas uma quietude, um silêncio. E ali Deus revelou. Era um cenário onde João precisaria para ter revelações de tamanha grandeza. E às vezes nós não entendemos por que Deus nos tira de um cenário, de perto de pessoas ou de determinados ambientes, porque Deus quer falar. Deus não fala quando está todo mundo falando. Deus não fala quando está todo mundo falando. Fala não. Fala não, fala não. Deus não fala. E aqui há uma revelação de João. E outra coisa aqui que Deus está mandando eu falar. Que o Jesus liberou uma palavra sobre João. Que João não morreria e ele não morreu e ele voltou vivo. Tem gente no teu cenário, no nosso cenário, querendo decretar, dar uma sentença, uma palavra de morte, mas não vai conseguir. Tem pessoas aí próximo de você, no teu cenário, querendo decretar uma palavra de morte, mas não irá conseguir. Não irá conseguir. Não irá conseguir. Não irá. O imperador, agora eu não me lembro ao certo se era Nero, se era Diocleciano, eu creio que era Diocleciano. Mas ele fazia atrocidades com os cristãos. E atrocidades, irmãos. Atrocidades, sabe, né? Nessa época. E tem um lugar, né, que é lá no Coliseu. E eu tava conversando com uma conhecida minha, uma irmã. E ela esteve nesse lugar, né? E ali eu estava conversando com ela acerca da energia do lugar. E aquele Coliseu, irmãs, é um teatro. Aquilo dali era um teatro, um anfiteatro. Onde naquela arena os cristãos eram mortos por leões. E eu estava conversando para ela, ela ficou me olhando assim, né? Que ela teve lá.
Ela teve presencialmente no lugar e eu estava conversando isso com ela. Aí ela estava falando, né? Ela estava falando. Aí ela estava só me ouvindo. Eu falei assim, irmã. Aí eu perguntei a ela, qual que é a energia do lugar? Ela falou, a energia do lugar não é boa não. Aí eu falei, é porque o cenário de morte dela é o lugar, a energia. Por conta, irmãs, de toda essa situação. E as pessoas rindo. Aquilo era o teatro da época. As pessoas que iam para esses lugares riam. Né? Riam. O ser humano, ele é muito mau. E aqueles leões, irmãs, eu falando para ela, irmã, você sabia que aqueles leões ficavam um dia sem comer para que eles ficassem famintos? E ela ficou assim me olhando, irmã, qual é? E mães, inclusive aqueles leões de Daniel, do livro de Daniel, mães, esses leões, eu vou falar uma coisa para as irmãs, esses leões eram leões que ficavam dias sem comer em jejum, para a fome ficar muito grande. E não comeram, não fizeram mal a Daniel. E ali eu estava perguntando, né, estava falando para ela. Então, irmãs, tudo nessa época. Depois eu falei para ela, você foi no Panteão, porque tem um Panteão também, que é um centro turístico. Então, irmãs, o que acontece? Eu dei essa volta toda para te dizer que ninguém pode colocar decreto de morte em quem Deus quer vivo para cumprir os propósitos dele. Eu dei essa volta toda só para te falar isso. Que não tem decreto de morte de imperador, não tem palavra de morte, não tem palavra de maldição. Se é um propósito de Deus na minha vida e na tua vida que precisa ser cumprido, vai se cumprir. Você crê? E aqui João, ele vai falar que ele viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Ele viu um grande trono branco. Mas Deus tem um trono. Deus não está no controle, Deus está no governo. O trono dele é grande e branco. Ele viu o trono. E é grande. Não é um tronozinho pequenininho de uma realeza da terra. Tem tronos, né? Tem tronos na terra. Ela tinha o trono dela, né? A rainha Elizabeth que faleceu, ela tinha o trono dela. Mas o trono de Deus, ele é grande e ele é branco. Viu um grande trono branco e ele não viu só o trono, ele viu o próprio Deus e aquele que nele se assenta. Aleluia. A majestade. E ele diz, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono, Isaías, ele vai ver, os meus olhos viram o rei. Ele vai falar, e no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Fala para mim. Como que esses homens aqui, nenhum se comunicava com o outro? Me diga. A Bíblia foi escrita aproximadamente por 40 autores diferentes, em diferentes épocas, em diferentes idiomas. Se não fosse pela revelação divina, como que se comunica, como que se interage, como que uma coisa encaixa na outra?
Aquele que está no trono, ele está no governo da minha vida e da tua vida. Acalma teu coração. E ele ainda diz aqui, ó, vi também os mortos. Vi também os mortos, os que já morreram, os grandes. Quem são os grandes da terra, irmãs? Eu falei aqui, Rainha Elizabeth, ela foi uma pessoa grande na terra, menor, amada igreja. Quem são grandes na terra? São pessoas que tiveram um impacto de influência muito grande. Pessoas com uma capacidade, com dons e habilidades extraordinários, que impactaram nações, que impactaram o mundo, que impactaram nações, que impactaram vários continentes. Essas pessoas são grandes. Por exemplo, né? O homem que criou a Apple, a maçãzinha, ele foi grande, irmãs, na Terra. Tô falando terreno. O dono do Facebook, que agora acho que ele é o dono do Instagram, uma pessoa grande na Terra, irmãs. Ele tá falando aqui, ó, vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Quem são os grandes na Terra? São esses tipos de pessoas que eu tô falando. São pessoas grandes na Terra. Pastores, líderes que impactaram. Deus deu um poder de influência em diversos continentes do mundo, ao redor do mundo. Mas são pessoas grandes na Terra, amada igreja. Quem está entendendo o que a irmã Raquel está falando? Os presidentes, pessoas que... Irmãs, nesse sentido que eu estou falando, quem está entendendo, irmãs? Quem está entendendo o que a irmã Raquel está falando? As pessoas são grandes na Terra. Margaret Thatcher, são pessoas desse nível que eu estou falando, e ele está falando aqui, vi também os mortos e os grandes. Eu citei aqui exemplos, mas os grandes, quando eu falo de grandes, são pessoas dessa natureza, que impactaram não somente nacionalmente, como internacionalmente, mundialmente, né? São pessoas grandes na Terra, irmãs. Ele fala, vi os mortos, os grandes, já citei aqui exemplo dos grandes, e os pequenos. Quem são os pequenos? Eu e você. Os pequenininhos. Irmã, que aleluia, porque o grande mesmo de tudo isso que eu falei é ele. Quem tá entendendo o que a irmã Raquel tá falando? Eu falei aqui do impacto, né, que essas pessoas tiveram. Então, grande mesmo é ele, mais pessoas de influência. Ele tá falando, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Agora, quem são os pequenos? Eu. São pessoas simples do campo. Pessoas simples, irmãs. Pessoas simples. Né? Pessoas simples. Então, e ele fala aqui, postos em pé diante do trono. Ou seja, tanto os grandes que tiveram um grande impacto nesse mundo, quanto os pequenos, os simples, todos nós iremos nos apresentar diante de Deus. É o que ele está falando aqui, postos em pé diante do trono. Naquele momento, irmãs, do juízo de Deus, não vai ter esse negócio de grande e pequeno, não. Todos nós seremos colocados diante dele. Eu estou me lembrando aqui de uma experiência, de um sonho, de uma revelação profética que eu tive. Depois eu gravo outro vídeo
É bem isso aqui mesmo. Embora nós não possamos basear a nossa vida em experiências, a nossa fé. E eu tenho muito cuidado de experiências, né? Nossa vida, a nossa fé cristã, ela não pode estar baseada em experiências. Porque experiências são falhas. Mas eu posso citar aqui, como eu já citei, eu já percebi que vocês gostam. Eu já tive sonhos com relação a isso daqui, ó. E ele fala aqui, ó. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Olha, irmãos, todo mundo em pé. Ali não vai ter importante, não vai ter quem é grande, quem é pequenininho. O simples do campo, a simples do campo, uma pessoa simples. Quem fala de uma forma eloquente ou quem fala de uma forma simples, né? Que nós vai, nós vem. Naquele grande, né? Dia, não vai ter isso não, irmãs. Pessoas importantes, pessoas que faleceram, às vezes você olha o funeral. Nossa, que funeral requintado, né? Você olha assim, meu Deus, né? Você olha, você observa, tem garçom e irmãs, que funerais. Você olha, meu Deus, tão chiques, irmã Raquel, tão chiques. E às vezes outros funerais simples. Simples, irmãs. Lugares simples onde a pessoa é sepultada. E você, eu fico pensando assim no meu pensamento. Jesus, mas todos nós somos iguais. Só muda essa diferença do poder aquisitivo de aquisição, da questão financeira. E aí muda, né? Os caixões, né? Enfim. O local, o cemitério, enfim. Mas diante aqui, no que diz respeito à espiritualidade e vida eterna, o tribunal, todos nós iremos nos apresentar. Ele está falando aqui, ó. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos postos em pé. E Deus não faz acepção de pessoas, não. Todo mundo ali, ó. E ele fala aqui, ó. Diante do trono, então abriram livros. Tem vários livros lá no céu. Vários livros. Poxa, irmã Raquel, então a biblioteca pode ser da nossa vida. Porque tudo é registrado, tudo é arrolado. Tudo, irmãs, que nós fazemos, tem um anjo ali do lado bem olhando. E é bom você ter isso bem claro na sua mente, na sua memória, no seu coração. Porque todas as vezes que você pensar em pecar, pensar em ludibriar, pensar em fazer algo ruim, não, o anjo está aqui anotando. Aí tu... E é anotado, viu? É anotado. Ele fala aqui, ó, abriram-se livros. Tem vários livros. O livro da minha vida, o livro da tua vida, tudo sendo anotado. E ele fala aqui, ó, ainda outro livro. Aí aqui tá até em letra maiúscula, o livro da vida foi aberto. Esse livro da vida é quando nós aceitamos, tomamos decisão a Cristo e falamos publicamente, não, eu aceito, viver com esse Deus, eu aceito. E aí o nosso nome é anotado no livro da vida. Por isso que
aquela oração, né? Aquela oração ela é feita, a oração de confissão, com a pessoa, e a gente ora com a pessoa falando assim, Senhor, aí a pessoa repete, Senhor, escreve meu nome, aí a pessoa, escreve meu nome, no livro da vida, no livro da vida. E ali você vai falando que é esse livro da vida. Porque quando nós tomamos a decisão a Cristo, nós passamos da morte eterna, da condenação eterna, para a vida eterna. Aquele que crê e for batizado será salvo. E ele fala aqui, ó, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados, até os mortos. Se tem algum parente que faleceu, que morreu, vai ser também julgado, julgada. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Mães, a única coisa que nos acompanha nessa vida para a eternidade são as nossas obras. O que você tem feito com as suas mãos? Você foi num lar, estendeu as mãos, orou por aquele lar, está sendo anotado. Nada mais nos acompanha no plano da eternidade, a não ser o que nós fizemos com a nossa mão nesta terra. As nossas obras, elas nos acompanham. Um culto no lar, uma visita no hospital, você que trabalha na igreja, você que limpa a igreja, você que trabalha na sua igreja, às vezes é uma igreja pequenininha, que a igreja vive voluntariamente, você vai para limpar, varrer, pega aquela vassoura, irmãs, tudo isso está sendo anotado. A única coisa que nos acompanha para a eternidade são as nossas obras. Casa não vai nos acompanhar, carro não vai nos acompanhar, o intelecto, a conta bancária, nada disso vai nos acompanhar na eternidade. O que vai nos acompanhar no plano da eternidade são as nossas obras. Estendeu a mão, orou por alguém. Meu pastor conta uma história que um irmão, o chão lá da igreja ele é todo de pedras, né? Uma coisa muito assim bonita. E ele conta uma história, recentemente eu estive numa loja de material de construção e eu vi aquele chão de pedra. E meu pastor ele conta que a pessoa que fez aquele chão foi um senhor. Mas pensa, tudo de pedra. E ele ali, irmãs, aquele irmão, depois o meu pastor foi para pagar esse irmão e o irmão não aceitou. E pasmem todas vocês, ele foi para poder pagar, ia para poder pagar e a pessoa não aceitava, porque era para a igreja. Olha só, irmãs, você acha que Deus não vê isso? Imagina o galardão daquele homem. Irmãs, e eu creio que é difícil fazer um chão daquela forma. Aliás, na vida eu não acho nada fácil, eu acho tudo difícil. Na vida eu acho que nada é fácil, tudo é difícil. Fazer uma comida é difícil, requer paciência, requer amor. Você fazer uma pregação, você ser uma pessoa consagrada é difícil, não é fácil. Para mim, mas nada é fácil nessa vida. Nada é fácil, né?
Mas o chão da igreja todo, ele conta. Ele ia para poder pagar o homem não aceitável. Imagina o galardão. Então, a palavra do Senhor fala que segundo as suas obras, as nossas obras, elas nos acompanham no plano da eternidade. Muito cuidado como que você usa as suas mãos. Por isso que eu falo aqui abertamente, rasgadamente, masturbação é pecado. É pecado. Que pecado, irmã Raquel? De impureza. Você que é homem, você que é mulher. É pecado. Mexendo com as mãos. Isso aí é outro vídeo, né? E depois vai lá na igreja para pegar no microfone, no instrumento da casa do Senhor, com mãos sujas. Mãos sujas, irmãs, não é somente pegar uma arma. Mães, sinais, gestos horríveis. A única obra que nos acompanha no plano da eternidade, as obras nos acompanham no plano da eternidade, ó. O que está gravado na nossa mão. O que você fez com a sua mão. Uma grande prova disso foi Jesus de Nazaré. A obra que foi executada, a missão que foi executada, o que ele executou, as marcas já não existem mais. A única marca que existe nele, ó, o cravo da cruz, porque aquela foi a grande obra. Ele vai atravessar aquela parede e ele vai falar, bota a mão aqui, Tomé, que tu não crê. Agora tu vai crer, Tomé. Olha aqui, ó, a obra. Olha aqui, por isso que ele é conhecido como o homem das mãos furadas. Então, irmãs, as nossas obras nos acompanham. No plano da eternidade. Olha o que ele fala aqui, ó. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. O mar vai ter que devolver todos que morreram afogados, todos. Você imagina quantos mortos, né, daquele navio Titanic. O mar vai ter que devolver. Para o que, irmã Raquel? O julgamento. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. E esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse lago do fogo, o inferno, foi criado para o inimigo, o diabo e seus anjos, seus demônios. Não foi criado para o ser humano. Criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que quanto mais pessoas ele levar, ele quer levar. Através do engano, da astúcia. Então, irmãs, em nome de Jesus. E ali ele fala, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o esposo. Você é noiva, eu sou noiva. Nós somos noivas de Cristo. Então, receba essa palavra, uma palavra assim diferente, né? No início, eu falei aqui algumas revelações que Deus foi me dando, mas é uma palavra assim explicativa. Guarda na tábua do teu coração. E cuidado com as mãos. Cuidado onde você coloca as suas mãos. Certos namoros, coisas, né? Tudo isso. Depois eu vou gravar um vídeo e eu falo aqui para as irmãs, nós não podemos basear a nossa fé em experiências, né? Mas eu tive uma revelação há muitos anos atrás.
sobre esse juízo aqui de Deus, juízo final. E você teve, irmã Raquel, sim, eu tive uma revelação, no qual em outro vídeo eu posso vir gravar, porque eu estava falando isso aqui, eu me lembrei. E eu fico muito assim tocada quando eu volto lá atrás de algumas revelações que Deus, Ele me deu, né? E, Raquel, Deus não te dá revelações atualmente? Mas Deus dá revelações, mas são revelações pessoais, né? Deus fala algumas coisas, assuntos pessoais. Mas depois eu gravo um outro vídeo contando sobre essa experiência. Amém? Deus abençoe, paz.